Olá, nesse vídeo vamos mostrar o resultado do nosso Tech Challenge, primeiro Tech Challenge da pós-graduação IA para Devs da FIAP. Então, a ideia desse vídeo é a gente mostrar o trabalho em duas partes. Então, a primeira parte aqui nós vamos falar rapidamente sobre o relatório técnico, que é uma das entregas, e na segunda parte do vídeo nós vamos demonstrar o modelo que nós desenvolvemos. Bem, dentro dos desafios propostos, a gente escolheu o segundo desafio, e nesse segundo desafio a gente saiu com o tema de Sistema de Apoio ao Diagnóstico de Sepsi. Então, aqui dentro do relatório técnico, vocês vão encontrar uma definição aqui da sepse, né? O que ela é, né? É uma síndrome clínica, né? Bastante grave e que, portanto, é necessário ter bastante cuidado com o resultado que o modelo vai retornar. A ideia é que esse documento aqui tem uma versão resumida deste outro documento aqui, que está no GitHub, tá? Esse é o projeto do modelo no GitHub, que vai ser apresentado na segunda parte do vídeo. E dentro aqui da estrutura de pastas do projeto, em Notebook, você vai encontrar o notebook aqui detalhado, tá? Então, todas as informações que estão lá no relatório técnico vieram desse notebook, tá? Bom, então, voltando lá para o relatório técnico, a gente tem, então, a introdução aqui do problema, né? Qual que são as variáveis aqui do problema, as variáveis de entrada, são sinais vitais e resultados de exames laboratoriais, todos eles vindos de uma base de dados que nós escolhemos. A, a variável de resposta aqui é uma variável que retorna se o paciente tem um quadro de sepse ou não tem esse quadro de sepse, portanto, o problema foi definido como um problema de classificação. Aqui você vai encontrar também um contexto clínico, né, da base de dados, né, de onde é que nós tiramos essa base de dados. Né, é uma base de dados que tem informações por paciente, tá? Então, é uma base de dados temporal. Tá? O que significa? Significa que um conjunto de linhas da base corresponde a um paciente. Tá? Não é um paciente por linha, tá? Mas no caso aqui são 6 horas de observação do paciente, então são 6 linhas por paciente. Tá? E uma base com mais de 20 mil linhas, tá? Então, são dois conjuntos de dados que foram utilizados. Bom, aí seguindo aqui, nós passamos por todas as etapas, tá, do processo de modelagem. Então, a gente fez a exploração dos dados, utilizando as técnicas que foram aprendidas no módulo 1 do curso. Depois, a gente foi extraindo algumas visualizações dos dados, como essa daqui, por exemplo, que mostra os dados de treino, os dados que foram usados para validação e os dados que vão ser usados para teste do modelo. Aí esse conjunto de treino, validação e teste, a gente procurou ter o cuidado ali de fazer uma divisão que não atrapalhasse, né, nos resultados, né, seguindo a melhor prática possível. E em relação às métricas, né, nós focamos mais nas métricas de recall, precision, falsos negativos, falsos positivos, tá? Ao invés de usar acurácia, que a gente foi verificar na literatura não é a métrica mais usual, né, para esse tipo de sistema, que é o sistema médico. Aí depois nós descrevemos aqui no item 5 as técnicas que usamos para o pré-processamento dessas bases, né, como, por exemplo, eliminação de dados nulos, né, preenchimento de dados faltantes, né, balanceamento de dados, modificação das variáveis, né, chegamos a criar novas variáveis, né, para representar um conjunto de features existentes na base, né, para simplificar aqui o processamento da base, né, das bases. Fizemos também aqui dentro do processo de modelagem a escolha de mais de um algoritmo de classificação. Nós escolhemos esses algoritmos que aparecem aqui, regressão logística, CatBoost e XGBoost. E aí, para cada um desses, a gente fez o treinamento, tá? A avaliação. Também definimos o threshold para cada um desses modelos. E aqui você vai ver que tem tabelas, né, e gráficos mostrando o threshold que nós calculamos para cada um dos modelos. Tá? A gente não usou o threshold padrão, né? A gente pediu para o modelo gerar, né, esses thresholds, nós criamos uma função personalizada. Tá? E aqui nesse quadro a gente tem um registro disso. Aí aqui a gente passa a comentar sobre a avaliação dos modelos, como foi, né? A gente focou no recall, essa é a métrica mais usual, né, para sistemas médicos. Aí nós fizemos uma comparação da métrica recall com outras métricas em cada um dos três modelos, né, para identificar qual métrica que teria mais relevância, né? Aí montamos matrizes de confusão para analisar, né, o total de verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. Aí trouxemos aqui para o relatório essas matrizes, e aí passamos para a interpretação do modelo. Então, aqui você vai encontrar o registro desses valores aqui em número de pacientes, né, para cada uma dessas classes aqui, né, verdadeiro negativo, falso negativo e verdadeiro positivo.
Aí mais à frente nós mostramos também a verificação das features de maior importância dentro do modelo. Nós montamos aqui um ranking das 20 features mais importantes. Dessas 20 features mais importantes, a gente também chamou atenção aqui de como elas têm que ser avaliadas, né? Não apenas pela ordem que elas aparecem aqui, tá? Mas também dentro do contexto médico, tá? Aí nós temos uma parte de discussão crítica, onde nós chamamos atenção aqui dos pontos fracos e os pontos fortes do modelo que nós desenvolvemos. Apontamos a aplicabilidade prática do modelo, tá? Então, aqui para sistemas hospitalares, monitoramento em tempo real, apoio de protocolos clínicos, tá? E para fechar aqui essa primeira parte do vídeo, né, a gente concluiu, né, com esse trabalho aqui que esse problema de diagnóstico de sepse é realmente um problema bastante complexo, tá? Que exige uma calibração muito grande ali do modelo, né, em todas as etapas ali do processo de construção dele. A gente detalha todos esses pontos fracos e fortes ao longo do texto do notebook, né, que nós mostramos no início, tá? É esse notebook aqui, que tem mais de 140 células, tá? Onde aqui na última célula, 148, vai ter as nossas considerações finais. Bom, então agora para a segunda parte do vídeo, nós vamos ver o modelo que nós desenvolvemos em atividade, em execução. Nós desenvolvemos um modelo de machine learning para apoio à triagem de sepse a partir de dados clínicos. O foco não foi substituir o médico nem fechar o diagnóstico sozinho, mas sim criar uma ferramenta capaz de identificar pacientes com maior risco de sepse de forma antecipada, ajudando na priorização clínica. Como sepse é uma condição grave e tempo dependente, a proposta do trabalho foi equilibrar a sensibilidade clínica com utilidade operacional. O problema foi tratado como uma tarefa de classificação binária supervisionada, ou seja, o modelo recebe variáveis clínicas como entrada e tenta prever se aquele registro está associado à presença ou ausência de sepse. O maior desafio aqui é que estamos trabalhando com um problema fortemente desbalanceado, com muito mais casos sem sepse do que com sepse. Isso significa que métricas como acurácia sozinhas podem enganar. Por isso, ao longo do projeto, eu priorizei principalmente recal, falsos positivos, precisão, especificidade e análise de matriz de confusão. A base que foi utilizada foi a Physionet Challenge 2019, que é uma base pública bastante conhecida para a predição precoce de sepse. Ela traz registros clínicos, horários de pacientes críticos com sinais vitais, exames laboratoriais e variáveis demográficas. Um ponto metodológico muito importante foi a divisão dos dados por paciente e não por linha. Isso evita vazamento de informação porque vários registros do mesmo paciente ao longo do tempo são muito parecidos entre si. No pipeline, o conjunto Training 7A foi usado para formar treino e validação, enquanto o Training 7B foi reservado como teste final independente. Com isso, a escolha do modelo e do threshold foi feita sem contaminar a avaliação final. Depois da definição dos conjuntos, foi feito o pré-processamento dos dados. Primeiro, os registros foram organizados por paciente por tempo, porque estamos trabalhando com um problema clínico temporal. Em seguida, houve tratamento de valores ausentes, remoção ou correção de valores fisiologicamente absurdos e preenchimento temporal limitado para sinais vitais, respeitando a lógica clínica. Para os demais casos, foi utilizado o preenchimento com estatísticas aprendidas no treino, evitando vazamento entre as bases. Além disso, foram criadas flags de missing para capturar o fato de que, em ambiente hospitalar, a ausência de uma medição também pode carregar informação. Então, o pré-processamento não serviu somente para limpar os dados, mas também para preservar sinais úteis para o modelo. Uma das partes mais importantes do projeto foi a engenharia de atributos. Em vez de usar apenas os valores crus das variáveis clínicas, nós criamos features derivadas com significado médico e temporal. Entre elas estão flags clínicas, como sinais de taquicardia, hipotensão, taquipneia, febre, hipoxia, alteração de lactato e disfunção renal. Também foram criadas features temporais, como médias móveis, mínimos, máximos, desvios, diferença entre medições e persistência de alterações ao longo do tempo. Além disso, o pipeline gerou scores compostos, como quantidade de sinais alterados,
score de risco clínico, score inflamatório e score de disfunção orgânica. Isso ajuda o modelo a capturar não só um valor isolado, mas a evolução clínica do paciente. Na etapa de modelagem, comparamos três algoritmos principais: regressão logística, CatBoost e XGBoost. A regressão logística foi usada como baseline por ser mais simples e interpretável. Já a CatBoost e XGBoost foram escolhidos por terem um bom desempenho em problemas tabulares com relações não lineares, interação entre variáveis e grande quantidade de atributos derivados. Depois do treinamento e da avaliação na base de validação, o XGBoost apresentou o melhor equilíbrio geral. Ele conseguiu manter o recal alto com desempenho competitivo em relação às outras métricas e por isso foi escolhido como modelo principal da pipeline. Um ponto central do projeto foi não aceitar automaticamente o threshold padrão de 0,5. Em contexto clínico, especialmente em triagem de sepse, o custo de perder um caso real costuma ser mais grave do que o custo de gerar um alerta adicional. Por isso, o threshold foi ajustado na validação com foco em alta sensibilidade. Na prática, isso significa que o modelo foi configurado para errar menos por omissão, mesmo que isso aumentasse os falsos positivos. Esse ajuste mostrou claramente o trade-off do problema. Quando o threshold fica mais baixo, o recal sobe e os falsos negativos caem, mas o número de alertas falsos cresce muito. Quando o threshold sobe, a seletividade melhora, mas os casos reais deixam de ser detectados. Segunda camada de decisão. Para melhorar esse comportamento, o pipeline ganhou uma segunda camada clínica de refinamento. Em vez de devolver apenas um positivo ou negativo simples, o sistema passou a operar de forma mais estruturada, com saídas como triagem sensível e alerta forte. Essa segunda etapa, combinada com a probabilidade estimada pelo modelo, com regras clínicas complementares, como quantidade de sinais alterados, persistência temporal, indícios de estabilidade e critérios de risco. A ideia aqui foi tornar o resultado mais útil na prática, uma saída mais sensível para rastreamento inicial e outra mais restritível para priorização operacional. Com isso, houve redução relevante dos falsos positivos no alerta forte, mas com aumento de falsos negativos, o que reforça novamente o trade-off clínico do projeto. No teste final, a triagem sensível se mostrou mais adequada quando o objetivo é captar a maior parte possível dos casos reais de sepsis. Ela mantém recal mais alto, mas ainda gera um volume muito grande de falsos positivos. Já o alerta forte melhora a especificidade e reduz parte dos alertas indevidos, mas começa a perder mais casos verdadeiros. Então, o resultado mais importante aqui não é dizer que o modelo resolve completamente o problema, e sim que ele conseguiu construir um pipeline coerente com uma lógica clínica, uma etapa mais sensível e uma etapa posterior mais seletiva. Isso aproxima o sistema de uma ferramenta de apoio à triagem, e não de um classificador final autônomo. Na análise de interpretabilidade, as features mais importantes mostraram coerência clínica com o problema estudado. Entre os principais atributos aparecem scores compostos, temperatura, frequência respiratória, índices hemodinâmicos, marcadores laboratoriais e sinais de disfunção orgânica. Isso é importante porque indica que o modelo não está aprendendo apenas ruído estatístico, mas sim padrões fisiológicos plausíveis para identificação de risco. Ao mesmo tempo, também aparecem variáveis contextuais e indicadores de missing, o que merece atenção, porque isso pode sinalizar dependência do padrão de coleta de dados e possível impacto na generalização. Em resumo, esse projeto mostrou que é possível construir um pipeline de detecção de sepse com coerência metodológica e clínica, utilizando divisão por paciente, tratamento cuidadoso dos dados, engenharia de features temporais, comparação entre modelos e ajuste no threshold orientado pelo custo do erro. O XGBoost foi o melhor modelo entre os testados, e a segunda camada clínica ajudou a tornar a saída mais útil para a triagem. Ainda assim, o principal desafio continua sendo reduzir os falsos positivos sem elevar demais os falsos negativos. Portanto, a principal conclusão é que o modelo tem valor como ferramenta de apoio à decisão e triagem precoce, mas ainda não deve ser interpretado como um sistema definitivo de diagnóstico.